Boa tarde. Nós iremos falar sobre a espectrometria de emissão. E nós somos o grupo 1, composto pela Júlia, por mim, Lara, e pela Yasmin. Bom, no nosso sumário, nós iremos abordar primeiramente a introdução, o que é emissão atômica, a espectroscopia de emissão atômica, comprimento de onda característico, fotometria de chama, atomização e excitação em chama, métodos de avaliação, análise qualitativa, tipos de aspectos de emissão, diferenças entre os equipamentos, método de operação do aparelho, um exercício, as aplicações e a conclusão. Primeiramente, na introdução, a gente quis trazer um pouco da história do aparelho, que ele foi inventado em 1940 pelo químico americano Arnold, e a gente quis trazer também uma foto do aparelho antigo para a gente ver como ele evoluiu, né, ao longo desses anos. E antes do aparelho ser inventado, o teste tinha uma eficácia de 25%. Depois do aparelho, ele tem uma eficácia de 99,99% e o teste pode ficar pronto em segundos, o que antes demorava semanas. Mas o que é esse aparelho, né? O espectrofotômetro é um instrumento de análise amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa, capaz de medir e comparar a quantidade de luz, que é a radiação eletromagnética, absorvida, transmitida ou refletida por uma determinada amostra. A gente aqui a gente vai focar mais na parte de emissão, mas a gente quis mostrar que existem essas outras vertentes também. E esse aparelho ele consegue fazer uma medida qualitativa e uma medida quantitativa. A medida quantitativa se baseia na transformação da energia luminosa pela energia elétrica, e assim ele consegue encontrar determinada concentração da substância. E o método qualitativo, ele consegue identificar certos tipos de elemento pela coloração da chama deste elemento no equipamento. Tá, então agora a gente vai começar entendendo o conceito de emissão atômica. A emissão atômica ela vai acontecer quando um átomo ou um íon previamente excitado volta ao seu estado fundamental, liberando a energia absorvida na forma de radiação. Na imagem que a gente está vendo, é possível observar a emissão atômica, que resulta em transições bem definidas entre níveis de energia dos átomos. Isso vai explicar o porquê que apenas algumas transições são possíveis. E por isso a gente tem um número limitado de comprimentos de ondas visíveis no espectro. Esses padrões de emissão, eles são únicos para cada elemento e isso vai permitir a identificação precisa. Então, aqui na imagem, a gente tem um exemplo de emissão de radiação, onde aqui acontece a absorção de calor ou de energia química, e o átomo é excitado, e depois a emissão de radiação, quando ele retorna ao seu estado fundamental. Então, o que seria a espectroscopia de emissão? Ela é uma técnica que vai aproveitar essa emissão de radiação para analisar amostras químicas. A ideia é simples, ela fornece a energia para excitar os átomos, normalmente usando uma fonte de chama ou plasma, e depois a gente analisa a radiação que foi emitida. Sendo assim, ela vai usar a emissão de luz, tanto visível quanto ultravioleta, por átomos neutros ou ionizados que foram excitados. Então, aqui novamente a gente tem um exemplo, né? Aqui acontece a excitação e depois ele volta, né, retorna ao estado fundamental, emitindo a radiação. É importante a gente destacar que o espectro de emissão possui estados bem definidos de energia. Isso significa que apenas algumas transições vão ser possíveis. Isso ocorre por conta do número limitado de comprimento de ondas possíveis. Além disso, quanto maior for a energia da fonte de excitação, maior será a energia dos elétrons excitados. Outra coisa que é importante a gente lembrar também é que o espectro de um átomo ionizado ele vai ser diferente daquele de um átomo neutro. E isso acontece porque as energias de transição elas mudam, né, conforme o átomo perde ou ganha os elétrons.
As linhas que a gente vê no espectro de emissão, esse é um exemplo de espectro de emissão, de cada elemento são como assinaturas. E isso vai permitir a gente determinar exatamente quais são os elementos presentes. O que ocorre porque elas são sempre em posições fixas, o que eu já comentei anteriormente. Nesse gráfico, a gente vai ter a ilustração dos comprimentos de ondas característicos de alguns elementos, do lantânio, cálcio e do alumínio. No eixo horizontal, a gente tem os comprimentos de onda, variando de 390 a 400 nanômetros, e cada elemento vai ter um conjunto de comprimentos de ondas que são característicos. Por exemplo, o lantânio, ele vai estar aqui no 399,6 e também vai estar no 398,8 nanômetros. O cálcio, no 396,8 nanômetros e no 393,4 nanômetros. Agora, sobre a fotometria de chama. Ela vai ser uma técnica que mede a luz emitida por átomos excitados em uma chama, para determinar a concentração de elementos em uma amostra. Uma das vantagens da fotometria de chama é que a chama produz um espectro de emissão bem simples, já que é uma fonte de energia relativamente fraca, quando a gente compara, com fontes mais intensas, como o plasma. Isso vai tornar o método ideal para os elementos cujas linhas de emissão se situam em comprimentos de onda relativamente baixos, tipo menores que 400 nanômetros, como a gente mostrou no gráfico anterior. Essa imagem vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona, um fotômetro de chama. Resumidamente, em um fotômetro de chama, a radiação emitida vai ser isolada com um filtro óptico e convertida em sinal elétrico pelo fotodetector. Primeiro, a amostra líquida vai ser introduzida na chama por meio de um nebulizador, que vai transformar em pequenas gotículas. Então, aqui está a amostra, ela vai passar pelo nebulizador e vai ser transformada em névoa, que são as pequenas gotículas. Aqui na chama, os átomos vão ser excitados pela energia térmica e vão emitir luz. Essa luz vai passar pelo filtro óptico. A luz está representada por essas linhas tracejadas. Ela vai passar pelo filtro óptico e vai ser isolado. No filtro óptico, ele vai isolar os comprimentos de onda de interesse. Então, depois ela vai para o fotodetector, que vai converter essa luz em sinal elétrico, depois para o amplificador, e depois vai aparecer no visor digitalizado. O sinal elétrico que aparece, ele vai ser proporcional à concentração do elemento presente na amostra. Agora a gente vai entender melhor como que funciona isso dentro do aparelho, O processo de atomização e excitação em chama, ele vai envolver várias etapas, como mostrado nessa imagem. Primeiro, a gente vai ter os íons em solução aquosa, que são transformados em névoa através da nebulização, como a gente mostrou aqui. Ele vai passar aqui e vai ser transformado em névoa pelo nebulizador. Depois, vai ocorrer a evaporação do solvente, o que vai deixar os compostos sólidos, para depois serem vaporizados, que está aqui. Então, eles vão estar na forma gasosa. Esses sólidos vaporizados vão ser dissociados em átomos livres na forma gasosa. Então, aqui acontece a dissociação e aqui eles vão estar como átomos livres na forma gasosa. É nesse momento que acontece a excitação térmica. Na chama, esses átomos vão ser excitados pela energia térmica e os elétrons que eles têm vão saltar para níveis de energia mais elevados. E isso vai ocasionar na excitação desses átomos. E quando eles voltam para o estado fundamental, que está representado nessa equação, eles vão emitir radiação, que está representada por essas letrinhas, que é o que detectamos na espectroscopia de emissão atômica. O que a gente vê aqui é o ciclo completo, desde a nebulização, que acontece um pouquinho antes, que vai acontecer aqui nessa parte do aparelho, no nebulizador, até a emissão de luz pelos átomos. Então, agora, como que a gente faz para interpretar esse sinal que o aparelho dá para a gente? Existem 3 métodos principais para a gente conseguir avaliar, e eles são a curva de calibração,
adição de padrão e o uso de padrão interno. No método de curvas de calibração, a gente cria uma curva que vai relacionar o sinal obtido a partir de uma série de soluções padrão, com suas concentrações que são conhecidas. Assim, a gente pode determinar a concentração de uma amostra desconhecida comparando o seu sinal com a curva. Já no método de adição de padrão, a gente adiciona uma quantidade conhecida de padrão à amostra e a gente mede o sinal resultante, o que permite a gente calcular a concentração inicial do analito. E por fim, a gente tem o método de padrão interno, que utiliza um segundo elemento que serve de referência para que a gente consiga corrigir variações do sinal e aumentar a precisão da análise. Bom, agora que a Yasmin explicou um pouco para a gente como fazer a análise quantitativa, eu vou falar um pouco sobre a análise qualitativa. A gente sabe que fótons possuem diferentes comprimentos de ondas e frequências que determinam a cor e o tipo de luz emitida. Para a gente conseguir fazer análise qualitativa, a gente tem que observar a coloração da chama que será emitida por determinado elemento quando entrar em contato com a máquina. No caso do sódio, ele emite uma coloração de 589 nanômetros, ou seja, uma onda neste comprimento, o que acarreta na cor amarela. O potássio, ele emite uma onda de 380 a 440 nanômetros, o que acarreta em uma coloração violeta. Já o cálcio, ele emite uma coloração de 393 nanômetros, que acarreta em uma coloração de vermelho alaranjado. Com isso, a gente consegue identificar determinados elementos conforme a coloração da chama. A gente trouxe também um diagrama de cores para a gente entender melhor como funciona essa emissão de cores. Aqui a gente tem várias colorações e os seus opostos, né? No caso de um elemento que emite a cor azul, por exemplo, isso quer dizer que ele absorve a coloração laranja. Então, ele consegue emitir o seu oposto, que é o azul. Já no caso de elementos que emitem a cor amarela, por exemplo, ele consegue absorver o comprimento de onda do violeta. Então, com isso, ele consegue emitir a cor amarelo. E assim sucessivamente. Quem emite o vermelho consegue absorver a coloração verde. A gente tem também os tipos de aspectos de emissão. A gente tem os aspectos contínuos, que são caracterizados pela emissão de luz em uma faixa ininterrupta de comprimentos de onda. Isso é uma luz contínua. A gente não consegue observar linhas entre elas. A gente tem os aspectos de banda, que consistem em grupos de linha de emissão que estão muito próximos uma das outras. Então, a gente consegue observar umas linhas, mas não são linhas muito espaçadas, elas ficam bem próximas e é quase um fóton contínuo, né? Uma luz contínua. A gente tem os aspectos de linhas, que são compostos por linhas individuais e bem definidas de luz, cada uma correspondendo a um comprimento de onda específico emitido por átomos ou íons excitados, sem preenchimento contínuo entre elas. E o que quer dizer isso? Que a gente consegue observar como se fossem feixes de luz, a gente não observa uma luz de forma contínua. Um exemplo bem interessante disso é a luz solar, que quando passa pela camada atmosférica, ela consegue absorver os gases que estão ali, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, e com isso ela cria essas linhas. Então, alguns momentos a gente vê a luz solar como se fosse feixes, a gente não vê a luz totalmente contínua. Então, esse seria um exemplo para deixar bem claro como funcionam essas linhas. E agora a gente tem a diferença entre o fotômetro de plasma e o de chama. Qual seria a principal diferença, né, para o fotômetro de plasma, por exemplo? É que ao invés de ele utilizar a fonte de calor ser a chama, é o plasma. E o que seria esse plasma, né? A gente tem três estados da matéria, assim, conhecidos, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. O plasma seria como se fosse um quarto estado da matéria. Ele é o estado gasoso, porém ainda mais excitado, ainda
com mais energia do que apenas o estado gasoso. Isso faz que os átomos quebrem todas as suas ligações e formem cátions. Ou seja, a gente tem os átomos totalmente isolados um do outro e uma altíssima temperatura. Com essa alta temperatura, a gente consegue fazer uma quantificação muito melhor do que da chama, por exemplo, que a chama às vezes não consegue atingir esse estado de excitação em todos os elementos, mas o plasma ele consegue. E quais são as principais diferenças, então, né? Ele também pode ser usado para a quantificação e a qualificação dos átomos, também se baseia na emissão atômica, ele utiliza o argônio como fonte de excitação, mas aqui só foi um exemplo, ele pode usar outros elementos, e ele alcança temperaturas superiores às obtidas com a chama. Então, esse é uma das principais diferenças. Aqui a gente trouxe o modo de operação desse aparelho. A gente tem aqui nessa imagem superior como funciona diretamente isso. A gente tem esse frasco que ele contém a solução da amostra e por uma força de arrasto, esse caninho ele suga essa amostra para dentro do nebulizador. E o que acontece ali dentro? Acontece a dessolvatação e a dissociação. E o que seria isso? A dissociação tornar a amostra em átomos separados e a dessolvatação é tirar completamente a água deste elemento. Então, o elemento, a amostra, ela sobe e vai para a chama, que a gente tem aqui nessa outra imagem embaixo, que seria a fonte de ICP, né? A amostra, a partir do momento que ela chega aqui, ela é vaporizada, né? Ela passa pela lente, pela fenda de entrada, ela chega no espelho, que ela é refletida para a rede de alta resolução, e ela passa por um prisma. Nesse prisma, ele consegue mostrar os diferentes aspectos de luz que essa amostra pode ter, e ela então, enfim, chega no detector, que esse detector ele consegue transformar a energia luminosa em energia elétrica, e assim ele consegue fazer a quantificação da concentração do elemento. E a questão qualitativa a gente consegue ver de maneira visual mesmo. Então, quais seriam os principais elementos, né, desse equipamento? Seria o nebulizador, onde a amostra é convertida em vapor, que a gente acabou de ver aqui na imagem acima. A chama, onde ocorre a excitação atômica. A cor da chama muda dependendo do elemento presente, então a gente consegue fazer uma análise visual. A gente tem os filtros de interferência, que são usados para isolar os comprimentos de ondas específicos dos elementos de interesse. E a gente tem o fotodetector, que captura a luz emitida e converte em sinal elétrico, que é usado para calcular a concentração do elemento. Um outro ponto interessante é que, como cada elemento ele possui um aspecto de cor diferente, como a gente acabou de ver, esse equipamento ele consegue fazer uma análise múltipla, ou seja, ele consegue fazer do sódio, do cálcio, ao mesmo tempo, porque cada um vai emitir uma luz diferente. Bom, então eu vou apresentar o exercício que a gente separou, ou seja, eu vou explicar como que a gente utilizou a espectrometria na prática. Inclusive, uma das utilizações é na determinação de sódio, como a gente fez em aula prática, em amostras como refrigerantes, águas tônicas e outros alimentos. Para a gente conseguir fazer essas medidas, a gente usa o aparelho do fotômetro de chama, que, como já mencionado pelas meninas, ele se baseia na medida de uma luz emitida pelos átomos, que é excitado por uma chama. Ele é bem útil na medida de metais alcalinos, como o sódio, e também para a medição de alimentos. Então, para a gente conseguir começar a fazer as medidas nesse aparelho, a gente precisa começar diluindo a amostra, já que o aparelho ele não consegue ler uma concentração de sódio tão grande quanto a presente na Coca-Cola, por exemplo. Ele lê até 150, mais ou menos. É uma medida sem unidade, já que o aparelho não tem uma unidade de medida. Então, para a gente conseguir realizar a medição, a gente precisa começar diluindo a amostra. No caso do refrigerante, a gente vai diluir 20 vezes e a gente vai preparar frascos. Além de diluir o refrigerante, a gente vai precisar preparar uma solução padrão de sódio
Então, a gente vai preparar 5 frascos. O primeiro, que seria o ponto zero, a gente vai deixar só a Coca-Cola diluída em água destilada. E nos próximos, a gente vai adicionando partes por milhão da solução padrão. Ou seja, no ponto 2, a gente tem 2 partes por milhão da solução padrão de sódio, ou seja, 2 ppm. Aí no ponto 4, 4 partes por milhão da solução padrão. No ponto 6, 6 partes por milhão. No ponto 8, 8 partes por milhão. E assim vai se a gente precisasse de mais. Mas 5 repetições são suficientes para a gente conseguir a concentração que nos interessa. Então, depois de preparar os frascos, a gente vai levar todos eles para ser medido no aparelho. Porém, entre um frasco e o outro, a gente precisa que coloque um frasco de água destilada no aparelho para limpar a parte do aparelho onde as amostras passam, para que não tenha contaminação da próxima amostra e que assim a gente evite, então, erros de medição presentes no aparelho. Então, a gente anota o que foi medido em cada frasquinho e a gente monta uma tabela para conseguir visualizar melhor os dados. Então, na concentração 0 foi medido 26, na concentração 2, 51, na 4, 70, na 6, 93 e na 8, 115. Pode passar. A gente monta uma tabela para posteriormente a gente construir um gráfico. A gente precisa desse gráfico, já que através dele a gente consegue descobrir a função da reta. Mas então, nesse gráfico, a gente correlaciona a concentração da amostra com a emissão do aparelho. Ou seja, no eixo X temos as amostras, a concentração da amostra, e no eixo Y o valor emitido pelo aparelho. O Excel, ele nos dá a função da reta automaticamente. Porém, se a gente precisasse calcular, ou só questão de curiosidade, a gente também conseguiria achar essa função da reta. A gente precisaria de pelo menos 2 pontos para conseguir determinar a função. Inclusive, é por isso que a gente faz mais de uma repetição, para que a função seja o mais exata possível. E a gente teria que descobrir o coeficiente angular, que seria a inclinação da reta, e o coeficiente linear, que seria onde a linha cruza o eixo Y. No nosso exemplo, a função da reta é igual a 22x mais 5, onde o 22 é o nosso coeficiente angular e o 5 o nosso coeficiente linear. Então, eu vou projetar o docs para mostrar como que a gente realiza essas contas. E a gente quer achar o valor no ponto zero, já que é onde a amostra está apenas diluída em água destilada, onde não tem a adição de solução padrão. Então, a gente teria 0 igual a 22x mais 5. Porém, o que a gente quer descobrir é o valor de x, que seria o valor da nossa concentração. Então, a gente precisa isolar esse x. Então, a gente remaneja a equação, onde ficaria 22x igual a menos 5, porque a gente passou o 5 para o outro lado da equação, então ele passa negativo. E para isolar totalmente o x, a gente passa o 22 dividindo, já que ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. Esse valor vai dar, se a gente realizar essa conta, vai dar aproximadamente menos 0,23. Vai dar 22,7, muitos números, eu arredondei para 23. Porém, esse valor ele é expresso em módulo, já que não tem concentração negativa de concentração de sódio, não existe um valor negativo de concentração de sódio, então o sinal nessa conta é irrelevante, sempre será positivo. Porém, esse valor que a gente achou de 0,23, ele é o valor na Coca-Cola diluída 20 vezes. Então, para a gente achar o valor real na Coca-Cola, a gente precisaria multiplicar pelo valor de diluição. Então, se no nosso caso a gente diluiu 20 vezes, a gente vai multiplicar esse valor por 20, que a gente vai ter 4,54 miligramas de sódio na Coca-Cola. Com isso, a gente chegou à conclusão de que
o experimento ele é eficaz, ele está muito próximo do que a tabela nutricional da Coca-Cola nos mostra, já que ela diz que tem um valor de 5 miligramas de sódio na Coca-Cola. Então, a gente conclui que o experimento ele é bem específico, ele consegue chegar na concentração real, ele é bem válido. Pode passar. Então, para calcular, era isso. Agora eu vou falar sobre as aplicações do método. Ele pode ser aplicado, por exemplo, no monitoramento ambiental, que é usado na detecção de metais pesados e outros poluentes em água, solos e ar. O professor já disse para a gente que amostras de solo são muito analisadas quando passa uma cultura e o produtor precisa saber o que deixa de ter no solo ou que tem a mais, então eles passam o solo por esse método. Pode ser utilizado também na indústria metalúrgica, empregada no controle de qualidade, análise de composição de ligas metálicas, no setor alimentício, onde realiza análise de traços de elementos em alimentos e bebidas, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos, que foi exatamente o que a gente fez achando a concentração. A gente estava verificando se a tabela nutricional, por exemplo, da bebida era válida, era fiel ao que realmente tem presente no alimento, ou seja, um controle de qualidade. Pode ser usado também no setor de saúde farmacêutica, onde auxilia na análise de elementos em amostras biológicas e no desenvolvimento de novos fármacos. Pode passar. Bom, e com isso, a gente conclui que tanto o método quanto o equipamento, eles são eficazes, tanto para fazer análises qualitativas, quanto para fazer análises quantitativas, e a espectrometria de emissão atômica é uma técnica analítica indispensável na química moderna, com uma vasta gama de aplicações e práticas científicas. Aqui estão nossas referências. E é isso. Obrigada pela atenção e uma boa tarde.